Olá, viajante! Esse é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln de Castro e Silva, eu sou o apresentador deste podcast. Eu sou Leda, também apresentadora deste podcast. Muito bem. E o assunto do episódio de hoje, que é o 15º episódio do Viajando na Maionese, a gente vai falar sobre, eu já dei dica na semana passada, cruzeiros. Cruzeiros, exatamente. Se você nunca fez um cruzeiro e quer ter dica de como que você deve fazer para escolher seu cruzeiro, como que funciona um cruzeiro, esse podcast é para você. E se você for um cruzeirista experiente, que já está acostumado a navegar, já foi de MSC, de Costa, de Royal Caribbean lá fora, de Norwegian, ouça também esse podcast para dizer pra gente se a gente está errado, se você concorda com o que a gente está dizendo ou não. Mande sua opinião pra gente. E como é que faz para mandar opinião pra gente? WhatsApp 5521 97925 4747. Isso, você também pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br. Embora, na minha opinião, os cruzeiros tenham se popularizado no Brasil agora, na última década, final do século XX, agora no começo do século XXI. Para quem não sabe, desde os anos 60 já existem cruzeiros que circulam por aqui, que navegam em águas brasileiras. A Agastur foi uma das primeiras empresas a trabalhar com cruzeiros no Brasil e ele se popularizou com essa chegada dos grandes transatlânticos. Embora algumas empresas já tenham saído do mercado brasileiro, por exemplo, Royal Caribbean. Royal Caribbean chegou a navegar por aqui e já há alguns anos não navega mais. Em compensação, a MSC, por exemplo, a cada ano tem investido mais aqui no nosso mercado, tem trazido grandes transatlânticos, inclusive novos, como aconteceu com o MSC Civil, que navegou por aqui na temporada passada, está navegando nessa temporada, e o ano que vem navio novinho que acabou de ser inaugurado lá na Europa, a gente vai falar dele ainda nesse episódio. Eu, por exemplo, viajei pela Ibero tem uns 12, 13 anos. Já tem bastante tempo, né? Pois é, já tem bastante tempo. E fiquei fascinada, achei incrível. E o navio não era nem tão grande assim, e pra mim foi uma experiência ímpar. Pois é, e você tem até como comparar, porque você também já navegou de MSC num navio maior. MSC é muito melhor, não tem nem comparação. Mas o que é engraçado, há tanto tempo que eu já fiz a primeira viagem de cruzeiro, né? 13 anos, uns 13, 14 anos. E daí era muito mais, né? Da época que a Pumantur fazia aqueles cruzeiros pela Argentina. Bom, mas isso é passado. A gente tem que falar do presente, do nosso futuro, como que é o mercado brasileiro de cruzeiro, como é que você faz para escolher um cruzeiro, qual o ponto de partida. Primeiro, gente, o que vocês precisam saber. Na hora de escolher por preço, os preços sempre que vão estar anunciados são os preços, é tendência de mercado, é padrão de mercado, são os preços sem as taxas. Então as companhias marítimas, elas anunciam os cruzeiros sem as taxas, são taxa portuária, imposto de renda, enfim, leve em consideração isso. Segundo ponto, as taxas portuárias no Brasil são caríssimas. São altas, fora de mercado, então, inclusive foi um dos motivos da Royal Caribbean ter ido embora. Então vocês saibam que o cruzeiro aumenta muito o valor dele em virtude dessas taxas. O terceiro ponto, o preço que você vai pagar. Se você entrar no site da MSC, da Costa, enfim, de qualquer uma delas, e o preço que você vai pagar, se você procurar um agente de viagens, é o mesmo. Então sempre procure um agente de viagens para poder escolher o melhor cruzeiro para você. Você vai ter um suporte muito melhor, você vai ter um porto de garantia para quem você vai conversar se você tiver alguma dúvida sobre esse cruzeiro que você vai fazer, e você não vai pagar mais nenhum centavo por isso. Se você precisar de algumas facilidades, tipo casal que viaja com bebê, que precisa separar um berço, o agente pode te ajudar nisso. Se você tem alguma prioridade, o agente também pode te ajudar nisso. Então vale a pena você procurar um agente de viagem. Isso, e você pode falar comigo também. Se você precisar de ajuda, a gente tem uma parceria com uma grande agência, então a gente tem acesso ao sistema, a gente faz um bloqueio para você do cruzeiro que você quiser. Você tem aí alguns dias para poder pensar, decidir se é esse cruzeiro que você quer, ficar garantido lá o preço da reserva. Então existem facilidades, muito mais facilidades do que se você fizer por conta própria um cruzeiro.
Isso não vale, por exemplo, para a passagem aérea. A passagem aérea sempre vai ser mais barato se você comprar direto com a companhia, salvo raras exceções que são aqueles voos fretados ou voos em grupo. Então, o cruzeiro, não. O cruzeiro vale a pena sim comprar com agente de viagem ou, se você precisar dessa ajuda, eu estou à disposição. Então, vamos lá. Qual que é o ponto de partida para você escolher o cruzeiro? Bom, pode ser a partir de algumas opções que sejam mais adequadas para você. Por exemplo, preço. Vou procurar o meu cruzeiro a partir de preço. Não tem problema com data, não quero comprar o cruzeiro mais barato. O seu ponto de partida vai ser o preço. Dá para pesquisar a partir do preço? Dá. Segundo, a companhia que você vai escolher para viajar. Se você nunca fez um cruzeiro, você não vai sentir diferença porque você não tem um ponto de referência. Então, fazendo pela Costa, fazendo pela Puma, que é o soberano, fazendo pela MSC, ou se você já for fazer direto lá fora um cruzeiro na Norwegian ou um cruzeiro na Royal Caribbean, você não tem um ponto de referência, você não tem ideia de como vai ser. Então, tanto faz. Aí você vai ter algumas opções que são de conforto, de serviço de bordo, que vai ter diferença de uma companhia de cruzeiro para outra. Mas o ponto de partida vai ser qual a companhia que você vai escolher para fazer essa viagem. O terceiro ponto de partida é o destino. Para onde você quer ir? Eu quero fazer um cruzeiro para Argentina, ou eu quero fazer um cruzeiro para o Nordeste, ou eu quero fazer um cruzeiro pelo Caribe. Então, o ponto de partida vai ser o destino do seu cruzeiro. E o quarto ponto é o número de dias do cruzeiro que você quer fazer. Você está disposto a fazer um cruzeiro de 3 dias? Um mini cruzeiro? Está disposto a fazer um cruzeiro de 7, 8, 9 noites? Está disposto a fazer um cruzeiro de 14? Está disposto a fazer um cruzeiro de 30? Gente, tem até cruzeiro de volta ao mundo, que você passa lá quase 200 dias. Então, dá para você ter o ponto de partida também com o número de dias do cruzeiro. E não é nada absurdo não, tá? Esse cruzeiro de volta ao mundo que a Royal Caribbean, que a MSC oferece, se você for comparar o número de dias, é mais barato do que se você fizer um cruzeiro de 8 dias, por exemplo, aqui pelo Brasil. Você só vai ter que ter a disponibilidade de ficar esse tempo todo sem trabalhar. E de preço também, né? Porque proporcionalmente é mais barato, mas não é baratinho, né? Vão alguns milhares de dólares aí nessa brincadeira. Eu acredito, gente, que a opção que seja a mais importante ou a melhor na escolha, que mais influencia na compra por impulso de um cruzeiro, é uma promoção com preços baixos. Então as principais companhias lançam promoções com frequência. A MSC tem direto aquela promoção Super Bingo, que é cabine mais barata sem opção de escolha de cabine. Tem segundo passageiro grátis, segundo passageiro com 50%, segundo passageiro com 50% e terceiro passageiro grátis. Então sempre tem alguma promoção dessas companhias marítimas. Dependendo da empresa, você vai encontrar promoção com upgrade de cabine. A MSC também oferece tarifa bingo com upgrade de cabine. O que significa? Você compra, por exemplo, uma cabine externa, uma interna, e você ganha uma externa com vista para o mar. Ou você compra uma externa com vista para o mar e ganha uma cabine com varanda. Então existem essas opções. A gente vai falar depois das opções de cabine, aí vocês vão saber quais são elas. Mas existe sim promoção de upgrade de cabine, segundo passageiro grátis, pacote adicional de bebida, promoções de experiência. A Norwegian costuma fazer muito promoções de mimos gratuitos, desconto, excursões, bebida, pacote de bebida grátis, internet grátis, segundo passageiro grátis, restaurante temático grátis. Aí isso vai depender do tipo de cabine, você vai poder escolher até 5 mimos nos cruzeiros da Norwegian. Há ainda promoção específica com saída em determinadas datas ou para cruzeiro de travessia. São aqueles cruzeiros de final de temporada, quando os navios saem aqui do Brasil e retornam para a Europa, que eles chamam de cruzeiro de travessia, que é muito tempo de navegação. E o de travessia de vinda, quando os cruzeiros saem da Europa e vêm para o Brasil para fazer a temporada de verão aqui. Costumam ser mais baratos esses cruzeiros de travessia. Os preços são especiais. Bem especiais também. Detalhe, tá, gente? Quando vocês forem fazer o cruzeiro de travessia, tem que levar em consideração que vocês vão ter que comprar a passagem aérea da ida ou da volta. Então vocês vão vir para o Brasil de cruzeiro, mas como é que vocês chegam lá na Europa? Tem que comprar passagem aérea. E a mesma coisa vale para a volta. Se você estiver fazendo cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa, tem que levar em consideração que você vai ter que comprar passagem aérea de volta para o Brasil. Também existem promoções, a MSC tem muitas, que já incluem tudo.
inclui passagem aérea, inclui transfer, inclui hotel e inclui o cruzeiro. Por exemplo, você sai aqui do Brasil, sai de São Paulo, pega um voo para Roma, aí você desembarca em Roma, tem lá um transfer te esperando para levar para o hotel, aí você fica lá uns 2 dias em Roma, passeia em Roma, conhece Roma, ou vai lá o transfer do hotel pro porto, te leva pro navio, você embarca, faz um cruzeiro, 8 dias, 7 dias, enfim, vai para Malta, vai para Espanha, vai para França, faz um cruzeiro ali no Mediterrâneo, ou para Grécia, existem aí várias opções de cruzeiro. Retorna para Roma e aí o transfer te leva para o aeroporto de volta para você voltar para o Brasil. Qual a vantagem? Você pode parcelar isso em parcelas fixas, o preço é diferenciado porque eles têm acordo com a companhia aérea, então sai mais barato. A gente já viu, por exemplo, para o casal, com passagem aérea e 8 dias de cruzeiro, 15 mil reais. Bem em conta. É, muito vantajoso. Então é questão de saber fazer a escolha. Então um bom ponto de partida pode ser esse, gente. Cheque as ofertas das companhias, procure por preços e condições promocionais de cruzeiro. Quanto maior a antecedência na compra, claro, maior a probabilidade de você encontrar melhores preços e melhores cabines. E tem ainda promoções de última hora, que normalmente são ofertadas alguns dias antes do embarque, exclusivamente através de agentes de turismo. Você não vai encontrar essas promoções de último dia, tipo, gente, olha, tem um embarque, hoje é sexta-feira, no sábado, pela costa e custa 3 mil reais, são 8 dias. Então, em resumo, sempre tenha contato com seu agente de viagens, que ele vai te proporcionar as melhores ofertas. Depois de falar das ofertas, quais são as opções que a gente tem de cruzeiro hoje saindo do Brasil? Quais são as companhias? As empresas que atuam no mercado brasileiro são MSC. A MSC é uma companhia que eu considero que domina o mercado de cruzeiros marítimos aqui no Brasil. Ela é uma companhia italiana, ela trabalha com vários navios saindo do Rio e São Paulo, que fazem costa brasileira e fazem também Argentina e Uruguai, que é o sul. Além, claro, da travessia do Brasil-Europa no início e no final da temporada. Costuma ser em novembro e em abril. Em novembro o navio vem para cá, em abril o navio volta para lá, para a Europa. Tem a Costa, que a Costa opera com 2 navios, aqui pela costa brasileira. Eles também fazem Rio de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Montevidéu e Buenos Aires. Fazem Argentina e aqui a costa brasileira. E também tem travessia Brasil-Europa no início e no final da temporada. Tem a Pullman Tour, que é o navio Soberano, que navega aqui na costa brasileira, vai para o sul também. O Soberano é mais simples, o serviço de bordo não é tão luxuoso. É um navio menor. É um navio menor, mas eles têm um sistema inclusive em todos os cruzeiros. Embora também digam que a qualidade não seja comparável à das outras companhias. Mas se você procura um cruzeiro barato, é a primeira vez, você não está muito preocupado com o serviço, quer experimentar, ou talvez a Pullman Tour com Soberano seja um ponto de partida. Tem a Iberostar também, que é uma rede hoteleira que opera um navio de cruzeiro que faz exclusivamente a rota amazônica, então é um cruzeiro pluvial, não é um cruzeiro marítimo. Eles partem de Manaus e é diferente também, né? Porque que levaria você a fazer um cruzeiro no Amazonas? Não sei. Eu sou meio avessa a bichos, né? Pois é. Insetos. Não bichos, tá, gente? Aí eu te Deixando digo o claro, eu seguinte, gosto de bichos, mas os insetos me acham. Qual é a melhor forma, a forma mais confortável para se conhecer a floresta amazônica? O meu palpite: navegar através dos rios. É exatamente essa a proposta da Iberostar. Eles têm um navio 5 estrelas, um hotel 5 estrelas pluvial. São 148 passageiros, 70 cabines. Você navega no Rio Negro, navega no Solimões, navega no Rio Amazonas e cada dia você está num lugar, porque as estradas de lá são péssimas. Pensando não tem assim, estrada, né? Pensando assim, você não tem o perigo de encontrar uma cobra dentro do teu hotel, uma aranha gigante. Né? Pensa assim, bicho, tipo, você tá dormindo e tem uma onça na tua porta. Não vai acontecer nunca isso. Pensando então, assim, é uma grande opção. Essa é a proposta da Iberostar, que é o Grand Amazon. Eu acho que vai ser a única opção de um dia eu conhecer a Amazônia. Viu só? Outra forma de você escolher o seu cruzeiro é pelo destino ou pelo porto de partida. Quais são os pontos de partida hoje? Você tem Rio de Janeiro, você tem São Paulo e existem algumas opções. São Paulo, deixando claro, né, Santos, gente? É Santos. Isso, Santos. Que é São Paulo. Sim,
Sim, mas é que é a cidade de Santos. Existem algumas opções saindo do Nordeste também, Recife e Salvador, mas elas são mais restritas, então é necessário você fazer essa consulta para ver quais são as opções se você pretende embarcar em Recife ou em Salvador. Tem saídas específicas em águas brasileiras com demanda própria. O que seria isso? Seria cruzeiro de carnaval, cruzeiro de Natal e talvez o mais caro e desejado de todos, que é o quê? Cruzeiro do Roberto Carlos. Não, cruzeiro de Réveillon no Rio de Janeiro. Pensei que era do Wesley, safadão. Não, o cruzeiro mais cobiçado é o cruzeiro de Réveillon. É aquele onde você vai ver a queima de fogos, é o mais caro. Porque você vê a queima de fogos do mar, exatamente, né? Você vê do lado contrário. Isso, a queima dos fogos de Copacabana ancorado na Baía da Guanabara. Baía da Guanabara. Isso é um paulista falando do Rio de Janeiro. Assim, perdoem. É a Baía da Guanabara ali? Ou já é mar aberto? Não, é mar aberto, é Pois Copacabana. Por último, ainda os cruzeiros de travessia, quando os navios iniciam e terminam as temporadas pela costa brasileira. Deixando claro, os navios, as travessias de volta, geralmente, não são todas, mas a grande maioria já não tem todas as opções de bebida, todas as opções de comida, todos os miminhos, porque estão voltando, vamos né? pensar o seguinte, quando você pega um cruzeiro de vinda da Europa, ele vai estar abastecido de produtos europeus. Sim. Então você vai, muito mais fácil você tomar, por exemplo, um prosecco delicioso, italiano, moscatel. Um moscatel, né, que você gosta, que é docinho. Refrigerante, você vai encontrar refrigerante europeu nessa travessia. A gente, inclusive, quando fez o cruzeiro da MSC, como a gente fez em dezembro, e ele tinha vindo para cá em novembro, ainda tinha muito que ele tinha trazido, ele estava carregado da Europa. Em janeiro já não tinha tanto. É verdade. Se você pegar o cruzeiro de volta em março, abril para a Europa, ele só vai estar carregado de produto brasileiro. Então você vai tomar Coca-Cola brasileira, cerveja brasileira, outros produtos. Não querendo dizer que melhores ou piores, mas não vai ter a opção que quando ele está vindo. Talvez já não tenha mais aquele espumante italiano prosecco que você queira, ou o moscatel, que ele já tenha acabado. O Duty Free deve estar com poucos produtos, porque, né, as pessoas compram, né, muito. Exatamente. Claro que na vinda ele vai estar muito mais abastecido. Então o ideal, se você puder escolher fazer o cruzeiro de travessia da Europa para o Brasil, é melhor do que o do Brasil para a Europa. Agora, se o seu foco não for esse, é a experiência, você não estiver preocupado com... O preço é maravilhoso. O preço é muito bom do preço de volta. Já ficamos tentados algumas vezes. Eu acho que, inclusive, a principal vantagem do cruzeiro de travessia é justamente o preço. Se você compara com o cruzeiro tradicional, é muito mais barato. Sem contar que dá para você aproveitar a travessia com mais calma, usufruir mais da infraestrutura que o navio oferece e não do destino que ele para. E é importante lembrar, gente, que quando se faz essa travessia, é sempre necessário comprar o trecho de ida e volta ao Brasil, que vai ser feito por via aérea. Eu vou falar de novo para vocês não esquecerem disso. Se você nunca fez um cruzeiro, tem medo de enjoar da sua viagem e ela acabar virando um pesadelo, o ideal é você fazer um primeiro cruzeiro mais curto para saber se você vai ter uma experiência sem maiores sustos. Todas as companhias que operam no Brasil oferecem esses mini cruzeiros, que tem média aí de 3 dias. 3, 4 dias. Tem até mini cruzeiro de 2 dias. Aí eu acho que é muito pouco. Não dá para você sentir o cruzeiro. Se você já fez um cruzeiro antes, se você acredita que não tem problema de enjoo, ou se você não tem medo de arriscar, experimentar um cruzeiro com duração maior, entre 7, 8, 9 dias, talvez seja o melhor custo-benefício para você. Por quê? Porque ele tem uma duração ideal para você conhecer em média 2 destinos, além de poder aproveitar a infraestrutura do navio. Que se for menos do que isso, você não vai conseguir usufruir do navio e nem vai dar para conhecer um destino legal. Posso falar da minha experiência? Pode. Eu tinha medo de enjoar, de passar mal e não aproveitar a viagem, né? Assim, que eu acho que um dos grandes medos de quem vai viajar de cruzeiro. E aí eu fiz um mini cruzeiro de 4 dias, achando que daria para ter uma ideia. Passo mal, não passo mal. Porque quem passa mal na hora que entra no cruzeiro. Não vai passar mal um dia depois, não. Entrou, já começa a ficar mareado, enjoado e é isso. Eu entrei, não tomei nada. Falei, não, deixa eu ver qual vai ser a minha reação.
Eu acho que eu nasci pro mar, porque eu amei. Não passei mal, não tive enjoo, mas vi algumas pessoas passando mal ainda atracadas no porto. O navio ainda não tinha saído e a pessoa já estava passando mal. Existem alguns remedinhos, alguns paliativos que você pode tomar para diminuir o enjoo, para diminuir tudo isso. Então procura seu médico para saber quais são esses remedinhos. É essa dica que eu ia dar. Vai fazer um cruzeiro, acha que tem a possibilidade de passar mal porque eu já andei na barca Rio-Niterói e me enjoa, ou já passei de lancha e fiquei enjoada, fiquei mareada. Vai no seu médico, avisa, eu tô querendo fazer um cruzeiro. Qual o remédio que você acha que eu posso tomar? O que eu posso tomar para enjoo? Existe algum que possa impedir ou diminuir? Eu acho interessante. Tem pessoas que não têm nada como eu. Eu peguei tempestade e não tive nada. Ao contrário, eu tenho um problema porque eu sinto mais fome quando eu tô no mar, o que é o oposto da maioria das pessoas. Mas eu sinto muita fome. Eu acho que meu estômago nunca tem o alerta de estou cheio, porque ele fica sempre para um lado e para o outro. Eu amo o mar. Assim, eu acho que é pra assim. isso. Quanto maior o navio, menor a sensação, menor a probabilidade que você vai ter para enjoar. Então, navio pequeno, se você vai passear de lancha, aquela batida ali, vai enjoar. Eu já me enjoei em lancha. Eu nunca. E o cruzeiro, para mim, a sensação de um cruzeiro é que eu tô voando. É a mesma sensação de que eu tô dentro do avião. Eu deito na cama assim à noite no cruzeiro, é o melhor sono da sua vida. É como se fosse, como se estivesse no avião, aquela sensação de voar. Para mim, igual, idêntico. Para mim não. Então, se você já voou de avião, se você já passou a noite num avião, se você já passou algumas horas no avião, que você reclinou a cabeça, aquele barulhinho, aquele zum, 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 e aquela sensação de voar, deitar na cama num cruzeiro, para mim, desses grandes transatlânticos, a sensação é essa. Não tem outra definição para se dizer. Então, se você não tem problema de enjoar, ou se você não enjoa tão fácil, mas enjoa, quanto maior o navio que você escolher, menor a probabilidade de você enjoar. Se você tem medo, vai fazer um cruzeiro de 2-3 dias primeiro, para você sentir como é que vai ser a tua reação nesse cruzeiro. Deu tudo certo? Amigo, vai fundo. Se joga. Agora, se você é um amante de cruzeiro, se você já está acostumado, já conhece as empresas, já viajou, você sabe, né? As opções mais longas vão agradar mais sim. Tem cruzeiro aí com duração média de 14 dias, tem as travessias que costumam ter preços mais convidativos, que duram aí média de 18 a 22 dias. Tem aqueles cruzeiros que saem de fora também, que são ótimas opções. Vai lá, ataca nesses cruzeiros maiores. Outro ponto, cruzeiros temáticos. Aí sim a gente pode falar que esse vem conquistando público específico a cada ano. Talvez o maior exemplo seja o que a Leda comentou aquela hora, Emoções em Alto Mar. Roberto Carlos. Pois é, desde 2005, gente, eles têm venda direta da empresa do cantor Roberto Carlos, então não adianta você procurar a companhia marítima para comprar Emoções em Alto Mar direto com eles, porque você não vai conseguir comprar. São datas com saídas específicas vendidas exclusivamente pela empresa do Roberto Carlos. E se adiantem, porque acaba num piscar de olhos. Esses cruzeiros temáticos, eles normalmente são cruzeiros que têm uma duração menor, tempo de navegação média aí de 3 noites, e o foco está na temática do cruzeiro, de cantor, de gênero ou de artista específico. Por exemplo, nessa temporada agora, 2019-2020, tem 4 cruzeiros temáticos que a gente destaca, todos em navio da MSC e todos saindo de Santos, com exceção do cruzeiro do Roberto Carlos, que partiu do Rio de Janeiro. Quais são eles? Ela já falou. Wesley Safadão Onboard, que saiu em novembro de Santos, no navio MSC Fantasia. Aí é que tá, gente. Teve muita reclamação do pessoal que fez o cruzeiro seguinte, da volta do cruzeiro do Wesley Safadão, porque falou que tinha muita bagunça ainda no eu imagino, né? Porque, piscina interditada. O show que eu tive conhecimento, o principal show dele, durou a noite inteira, varou a madrugada, 10 horas da manhã ainda tinha show no navio. Então você calcula como não ficou, né, o navio, né, uma bagunça. Mas eu acreditava que eles tinham toda uma programação
para limpar antes de ter o próximo embarque. próximo embarque. Pois é, mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? Então sugerimos, não quer bagunça? Não vá no cruzeiro do Wesley Safadão, Isso. Ou nem conversa com o seu agente de viagens para que ele não marque para você um cruzeiro nem pós e nem anterior, para que não encavale aí com esses cruzeiros temáticos. É verdade. Um outro também que tem todo ano, que é o Mix Festival. Também são da MSC, né, como todos. É um festival de música em alto mar. São normalmente voos voltados para os ouvintes da Rádio Mix, que tem os cantores que a Rádio Mix toca. Então vai de Anitta, Fernando Sorocaba. Eu estou dando os exemplos dos que tocaram esse ano. Melim, Isa, Armandinho. Então tem de tudo. Eu acho que mix deve ficar mesmo. bem transitável o navio. Quem gosta... uma delícia, né? Eu lembro que nos anos passados teve uma época que era uma fase de forró universitário em cruzeiro. Eu não lembro. Teve uma época que era cruzeiro de forró universitário, tinha uns 4 por forró. ano. Adoro. Agora não tá nessa fase, mas tem, por exemplo, esse da Mix. Tem o da Emoções em Alto Mar, que, inclusive, gente, o Emoções em Alto Mar, sabe quando é que ele sai? Não. Dia 15 de fevereiro, aqui do Rio de Janeiro. Logo já deve começar a vender para 2021. Então o foco total é no show do cantor. Para vocês terem uma ideia, esse show é realizado no teatro. A escolha dos assentos do teatro acontece de acordo com o tipo de cabine. Então, claro, as cores do Roberto Carlos, né? Tem cabine azul, cabine verde e cabine branca. Não tem cabine vermelha. Os passageiros... Muito menos preto. Aí você escolhe essas cabines, uma é mais barata, uma intermediária e uma mais cara. E aí vai ser a colocação dos assentos no teatro. A escolha do assento acontece de acordo com o tipo de cabine, dividido nesses 3 setores, e os passageiros ficam sabendo qual o assento que eles vão ocupar quando eles receberem os ingressos. Que já receberam, porque é normalmente 10 dias antes do embarque. Já devem ter recebido. Mas tipo, o show do Wesley e da Mix é lá em cima. É no deck. Não é no teatro. Tanto que tem interdição até da piscina. Nesse caso, no do Roberto Carlos é no teatro. A única cabine que garante lugar na primeira fileira é o Royal Suite. Muito chique. Muito chique. Tem também, acho que é... Energia na Veia. Energia na Esse aí, Energia na Veia, vai sair agora dia 13 de março. É na Veia ou na Veia? É na Veia. Energia na Veia, vai sair no dia 13 de março de Santos. É o maior, eles anunciam como sendo o maior cruzeiro temático do mundo. E é um novo navio, né? É a bordo do Civil. Nossa, jura? É a bordo do Civil. São 72 horas de festa com programação de DJ do Energia na Veia tocando os melhores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. E tem show com os maiores artistas do Brasil. Então, flashback. Mas não tem Roupa Nova, tem Skank, tem Jota Quest, tem Capital Inicial. Roupa Nova é flashback, né? Não tem lançamento de música há muito tempo. Skank. Skank, ok. Ok. Jota Quest... mais ou menos. Capital Inicial? Não. É isso, gente. Energia na Veia. É na Veia. Dá tempo ainda. Ele sai dia 13 de março, então talvez ainda... ainda... Deve ser interessante, porque deve ser um público também diferente, né? Eu confesso que acho que eu não vou gostar, não. Eu não gosto de muvuca, então... Eu gosto. Tem mesinha pra ficar sentadinho pra assistir show? Não tem mesinha. Não tem área VIP, que não tem ninguém te empurrando? Não. Então eu não vou gostar. O Lincoln tem tudo que pra ir no show com ele, tirando um show que a gente foi, no Maracanã, que a gente ficou em pé, na chuva do gramado do Maracanã. Isso é área VIP? Claro que não, né? Mas era o setor VIP, não tinha Nossa Senhora. muvuca. Tirando esse show, ele quer sempre estar sentado. Então, a gente já foi em alguns shows sentados, bonitinho. E eu adoro dançar. Então, se você gosta de cruzeiro temático, procura seu agente de viagem para ele escolher qual das opções, qual a melhor que tem para você. Ou fala com a gente vai ter o maior prazer em ajudar você a escolher e reservar o cruzeiro perfeito para você. E assim, um outro ponto, o que a gente pode falar sobre... já tá acabando, né, gente? A gente tá em fevereiro, março encerra a temporada de 2020, os navios voltam em março e em abril para a Europa. A gente já tem que começar a pensar na temporada de 2021. Na verdade, a temporada 2020 e 2021, que começa em novembro de 2020 e vai até fevereiro e março de 2021. O que a gente vai ter de diferente para a temporada seguinte? Eu já pesquisei para vocês, já entrei em contato com as companhias e tenho informações para passar. Primeiro, CVC. CVC vai continuar navegando aqui com o Soberano, que são cruzeiros de 4 noites
para o balneário de Camboriú ou para Búzios, com saída de Santos ou saída do Rio de Janeiro, além de 2 cruzeiros especiais, um de Natal e outro de Ano Novo, para você curtir a queima de fogos de Copacabana. Eles vão ter ainda um cruzeiro de carnaval de 5 noites para Camboriú, mas ele não é muito diferente do cruzeiro normal de 4 noites, não. E por fim, quando o navio volta para a Europa, dá para fazer o cruzeiro de travessia, que tem parada em Recife e em Tenerife, antes de desembarcar em Barcelona, na Espanha. Interessante. Dá para aproveitar Barcelona. O sistema a bordo do Soberano é all-inclusive, incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas, que eles chamam de soft drinks. Logo, você sai daqui sabendo que não vai gastar nada dentro do navio Isso. com comida e bebida. Mas são bebidas básicas. Sim. Aí se Não você é... quiser algo mais especial, você paga a parte. Isso, mas o basiquinho, refrigerante, uma cervejinha... Um vinho básico. A seleção de bebidas é bem limitada, mas tá incluído. Mas tipo MSC... Não tem. Não tem. Mas quando a gente compra um pacote básico, tem aquele básico. Tem um básico de até $5. Sim, e depois tem o premium. Tem, o premium. Isso aí. A Costa, para a temporada de 2020 e 2021, eles vão ter categorias Basic, Comfort, Premium e Deluxe. Eles vão trazer um navio novo para o Brasil, que é o Luminosa, além do Costa Faciosa e do Costa Pacífica. MSC na próxima temporada vão ser 4 navios. O Grandiosa, que é o novo. O Sinfonia. Eu sei que não é o novo. O Fantasia. Também não é novo. E o Preciosa. E o Civil? O Civil não vem pra cá, porque vem o Grandiosa, que é o novo navio da MSC. Você falou que não era o Grandiosa novo. O Grandiosa é o novo. Então eu tava certa. Você tá certa sempre. Ele foi inaugurado agora em 2019 e ele tá vindo pro Brasil para fazer cruzeiros a partir de Santos, igual o Civil fez. O primeiro porto de entrada dos navios grandes que chegam da MSC começam pelo Porto de Santos. Isso Depois aí. ele vem para o Rio de Janeiro. O Civil tá indo embora e não veio pro Rio de Janeiro. Mas de repente na temporada de 2021, quem sabe um dia. Eu queria conhecer. Pois é. Quem tá vindo pro Rio de Janeiro o ano que vem é o Preciosa. Eu queria o Grandiosa. O Grandiosa, O Preciosa é da mesma categoria que Fantasia, não é? O que acontece? A MSC tem vários navios com nomes diferentes que pertencem à mesma categoria. Então são navios idênticos. O Civil... A plataforma é a mesma. O Civil e o Seaside são iguais. Só que tem nomes diferentes, mas tem a mesma plataforma, a mesma planta. O que veio para o Brasil é o Civil. O Seaside está operando lá em Miami. E o Civil opera na Europa. Nesse ano, o que está inaugurando, que acabou de inaugurar, é o Grandiosa, que está vindo para cá o ano que vem. E tem um outro navio, irmão dele, que vai ser inaugurado também. O que acontece quando você começa a fazer os cruzeiros, vários, você quer conhecer os navios diferentes, né? A gente já conheceu... Qual que a gente viajou? A gente viajou no Poesia. No Poesia. E depois a gente fez uma visita técnica... No Fantasia. No Fantasia. Aí a gente queria conhecer o Civil. O Civil, mas aí teria condições de a gente conhecer, teria que ir para São Paulo para conhecer. Teria que ir para Santos. E aí eu comentei com vocês com relação a esses cruzeiros da MSC que já tem passagem aérea incluída. Gente, ela é uma ótima opção, tá? Eu fiz uma pesquisa, tem opção a partir de R$ 11.258 para 2 pessoas, já com as taxas e parte aérea incluída para visitar a Europa e Oriente Médio com transfer e aéreo incluído. Tá, deixando claro que essa cotação foi feita agora em fevereiro, início de fevereiro, e que as cotações mudam de acordo com o dólar. Amanhã pode não ter mais, mas dá para ter opção boa. O que a gente quer dizer passando esses valores é que existem opções em conta, viáveis, de você conhecer a Europa e ainda parcelar tudo isso. Exato, você pega, por exemplo, um cruzeiro para 2 pessoas com R$ 11.000, com hotel, com transfer e com passagem aérea incluída, vai sair R$ 500 por pessoa por mês. Às vezes até um pouco bem mais barato do que umas viagens internas aqui no Brasil. Dependendo do resort que você for pegar aí, é R$ 1.000 a diária. E o navio é um resort, né? É um lugar, é um hotel que você não tem que ficar mudando de mala. Mudou de hotel, você muda de cidade sem ter que mudar a mala do hotel. Então é maravilhoso. Eu acho que isso é uma das grandes praticidades do navio. Então a gente deu um toque para vocês sobre as empresas que circulam aqui no Brasil, que são essas que a gente mencionou agora: a MSC, Costa, a Pumantur com o Soberano.
Existem as empresas que operam lá fora, que não vêm para o Brasil, que são duas principais, Norwegian e Royal Caribbean. Elas têm algumas diferenças com relação à do Brasil. Esse não é assunto do próximo? Mas o que eu queria deixar. Eu não vou falar sobre elas. Adora fazer spoiler, pelo amor de Deus. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: mesmo aqui no Brasil existem diferenças entre empresas de cruzeiro. Por exemplo, se você for fazer com o Soberano, a gente falou que está all inclusive, de bebida. Isso significa que soft drink e bebidas alcoólicas existem aí uma limitação, mas elas estão incluídas. Traduzindo, soft drinks são água, refrigerante, refresco, sucos. Na MSC não existe essa opção, tá? As bebidas não estão incluídas, então você tem duas alternativas. Ou você compra um pacote de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, que aí é ilimitado, você pode consumir à vontade dentro do navio, ou você vai pagar a bebida à medida que você for consumir lá. Na minha opinião, sempre vai valer a pena comprar um pacote de bebida. Sai bem mais barato. Ok, não bebo, então você compra um pacote de bebida não alcoólicos. Sim. Se você gosta de bebida, mas vai tomar só uma cerveja, você pode comprar um pacote de bebida... Categoria básica. Isso. Se você gosta de bebida mais sofisticada, você pode escolher um pacote de bebida premium. Mas sempre vai ter essa opção de você comprar um pacote de bebida. A mesma coisa... Sempre vai ser mais barato. Sempre vai ser mais barato. Antes do que você comprar lá na hora. Exatamente. Sempre vai ser mais barato do que comprar na hora. Existem também as categorias que eu disse que ia comentar com vocês. A gente tem basicamente no navio as cabines internas, que são aquelas que não tem janela. Você tem a cabine... Se você tem claustrofobia, não vá nessas cabines. Tirando as cabines lá de cima, elas já são cabines menores por si só. Então, além de menores, elas não têm janela. Quem tem claustrofobia não consegue viajar nessas cabines. Aí você tem a cabine externa, com vista para o mar. Que é uma escotilha. Escotilhazinha redondinha, pequenininha. Mas você vê alguma coisa lá fora. Você tem a cabine externa com vista obstruída. Geralmente tem um barquinho, uma escada, alguma coisa na frente. Você tem a externa com varanda. Que aí já começa a ficar bonito. Isso. Gente, assim, mesmo navegando, a varanda é legal, né? É um charmezinho, você vê a lua, você escuta o barulho do mar, que o barulho do navio navegando é gostoso. E você tem as suítes, que normalmente são de um espaço diferenciado, que no caso da MSC é chamado de Yacht Club, e os navios que não têm esse Yacht Club, eles chamam de experiência áurea. Se você tem condições financeiras de pagar, você vai ter uma experiência completamente diferente de você ir na outra categoria. Sim, é um serviço completamente diferente porque você tem uma área privativa que só os passageiros da Yacht Club ou da Áurea... Tem elevadores exclusivos. Tem check-in separado, você vai pro navio, não precisa caminhar, você vai de navio de vanzinha, a van te pega ali no saguão de embarque. Você tem um concierge. Você tem um concierge, que é um mordomo, na verdade. Então, assim, só tem vantagem, só que é mais caro, tá? Sim, mas se você tem condições financeiras e quer um luxo, vale muito a pena. E isso vale também para as outras companhias. Você vai ter... Na costa também um serviço diferenciado. Lá fora você vai ter também, por exemplo, na Royal Caribbean tem a Suite Heaven. Você vai ter na Norwegian também. Mas aí a gente vai, como disse a Leda, não vou fazer spoiler. A gente vai falar sobre essas experiências lá de fora, que são bem diferentes de navegar no Brasil num episódio futuro. Mas o importante para vocês hoje, gente, é a gente dar uma ideia geral de como funciona e de como escolher um cruzeiro para navegar por águas brasileiras. Isso. E para vocês começarem a pensar já para a próxima temporada dos navios aqui no Brasil. Então vamos lá. Recapitulando. O que vocês precisam fazer? Escolher, primeiro, se vocês querem viajar por preço, por data, por destino ou por duração. Um desses 4 pontos tem que ser o ponto de partida para você fazer a escolha. O 5º ponto, sempre fazer com um agente de viagem. Vai ser muito melhor, ele vai poder te ajudar, principalmente se for um agente de viagem especializado em cruzeiros marítimos. E se você não tiver nenhum, pode entrar em contato com a gente. A gente vai ajudar sim você a escolher o seu cruzeiro e você não paga nenhum centavo a mais por isso. Para falar com a gente, WhatsApp
5521 97925 4747 ou manda um e-mail podcast@viajanterei.com.br. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda nessa escolha, mesmo que não seja para comprar agora, também pode mandar a sua mensagem, pode encaminhar seu áudio, a gente vai responder para vocês com o maior prazer. E é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta com mais um assunto e vai ser o 16º episódio do podcast. A gente já está atingindo a adolescência. Como passar rápido, né? Até a semana que vem, viajante. Até semana que vem, viajante.